Bíblias comigo, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 40. Lucas 8, 40. Hoje é o 19º sermão dessa série de encontros que nós estamos fazendo desde o início do ano. Estamos falando de vários encontros de pessoas com o Senhor Jesus e dos resultados desses encontros e dos... Está aberto, onde está fechado? Na mesinha na frente dela tem uma chave na gaveta. Então nós temos falado desses encontros, né? Das pessoas com o Senhor Jesus, dos resultados desse encontro, das transformações que estão acontecendo nas vidas dessas pessoas, porque elas se encontraram com Cristo, porque Cristo as atraiu. E alguns desses resultados positivos, de transformação, de regeneração, de salvação, de perdão de pecados, outros nem tanto, porque não quiseram saber de transformação, não quiseram saber de mudança de vida. Então, se vocês quiserem ver aí, lembrar dos antigos encontros, vocês podem ir na nossa página do YouTube, que está tudo lá, tá bom? Então, vamos lá. Lucas capítulo 8, a partir do verso 40, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé te curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem o que comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém. Glórias a Deus. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra e por mais essa demonstração de misericórdia da Sua parte, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos, Senhor, ser fortalecidos na fé quando lemos um texto desse, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor curou lá então e o Senhor continua curando ainda hoje. Obrigado porque o Senhor salvou lá então e continua salvando ainda hoje, Senhor Deus. Senhor, que a Tua palavra possa fazer morada em nosso coração e que ela possa a cada dia nos transformar para a Tua honra e Tua glória, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É engraçado, né? É engraçado porque parece que Jesus tem um certo o sarcasmo às vezes, né? Que ele curou o leproso e falou para ele: não fala para ninguém. Curou o cego, não fala para ninguém.
curou aqui a menina, não fala para ninguém, né? Sabendo que eles iam falar, sabendo que não tem como ficar quieto. Quando Jesus faz isso com a gente, tem como a gente ficar quieto, né? Em contrapartida, em Mateus 28, Atos dos Apóstolos, todo o tempo, vai, pregue a palavra, aí nós não faz. Eu não sei se é Jesus que tem sarcasmo ou é nós que somos desobedientes mesmo. Porque uma hora ele fala, nós não fala. Outra hora ele fala, não fala, nós fala. Né? Parece que até uma contradição, né? Às vezes, a nossa reação com o que o Senhor Jesus diz para a gente fazer. Né? Ele diz, faz, nós não fazemos. Ele diz, não faz, nós vamos lá e fazemos. Né? E aqui também tem o mesmo homem que demonstrou fé, indo até Jesus, né, aqui no caso de Jairo, uma hora ele demonstra fé, mas parece que depois ele desanima um pouco, porque parece que, então agora não é bem assim, mas aí Jesus fala, não, somente creia, e quando ele fala para mim e para você, somente creia, o que nós fazemos? Somente creia, descansa. Ele diz para mim e para você, descansa e saiba que eu sou Deus. Qual a nossa reação? O que nós fazemos? Então nós vimos já, aqui houve então, houveram 2 encontros, especificamente. Um de Jairo e o outro da mulher, com fluxo de sangue. Meu olho está um pouco irritado, eu acho que é hay fever, não esquenta não se eu ficar coçando aqui, viu? Ok, só não pode espirrar. Então, é assim, nós vimos semana passada que essas 2 pessoas tinham necessidades diferentes. Essas 2 pessoas vieram até Jesus, essas 2 pessoas vieram com fé até Jesus, sabendo, crendo que ele podia fazer algo para que eles fossem ajudados, para que eles fossem ouvidos. Somente Jesus poderia fazer. Nós vimos que a mulher que sofria 12 anos dessa doença, dessa hemorragia, já tinha gastado tudo que tinha com os médicos e nada resolveu. E agora nós vemos Jairo também, provavelmente ele era um homem de posses, provavelmente deve ter procurado os médicos dali, deve ter procurado de tudo para fazer para sua filha, e também nada resolveu. Então o último recurso vamos aos pés do mestre, vamos ver o que acontece, né? Parece até com a gente também, né? A gente tenta tudo primeiro, depois a gente vai para o pé do mestre. Então vamos lá, eu quero ressaltar mais uma vez aqui umas coisas que eu já falei a semana passada, só para trazer a gente de novo no contexto, porque nós usamos o mesmo texto, mas agora eu quero ver a outra bênção. Uma das bênçãos foi Jesus curar a mulher, só dela ter tocado na orla do seu manto. Agora nós vamos ver a outra bênção, e dessa vez diferente. Olha como Jesus faz, diferente. Ele cura sem mesmo ela precisar tocar nele. Agora ele cura a outra, pegando na mão dela e falando com ela. É assim que ele faz, de diferentes maneiras. Então nós vemos que, apesar da multidão estar ali, o espremendo por todos os lados, 2 pessoas chamam então a sua atenção. Jairo, que vem a ele, fala com ele, e nós vemos essa mulher que só fala com ele depois de estar curada. Só fala com Jesus depois que ela está curada. Ela só fala com ele depois. Mesmo assim, porque ele perguntou, senão tinha ficado por isso mesmo. Né? Então, existe aqui o contraste, que eu falei já e vou repetir. O contraste dessas 2 pessoas. Vejam, Jairo, um líder religioso, um homem rico, um homem de posses, um homem de importância na sociedade. Ele era o líder da sinagoga, ele era o professor, ele era aquele que cuidava da sinagoga, ok? Ele tinha posses. Essa mulher excluída da sociedade, que já havia gastado tudo. Jairo rico e essa mulher pobre. Jairo importante e essa mulher sem importância. Jairo chamava a atenção das pessoas por onde ia, essa mulher, ninguém queria saber dela, afastava de tudo. A mulher por 12 anos sofria da doença. Jairo, por 12 anos, gozou da boa saúde da sua filha. E agora, ela está doente. Essa mulher, que por 12 anos sofreu, não podia sequer ser mãe. E Jairo, de novo, por 12 anos, pôde
amar a sua filha, cuidar da sua filha, ter a alegria de ter ela no seu lar, mas agora sofre. Jairo se dirige e faz um pedido. A mulher vai e toca. O Senhor atendeu os dois. E como eu falei semana passada, mas atendeu a mulher primeiro. Por quê? Será? Será que ela foi mais ousada? Será porque Jesus viu a necessidade dela mais imediata? Por quê? Pela fé? Mas Jairo, aqui fala também que Jairo teve fé, Jairo também foi a Jesus. Exatamente. Veja bem, não é que um teve mais fé que o outro, ok? Veja, a gente precisa entender como, quando, onde, por que Jesus faz essas coisas, ok? Aqui, ele cura essa mulher no meio da multidão, para que todos vissem quem era que estava ali, ok? Existia essa necessidade. Tanto que ele faz isso várias vezes. Alguns encontros foi como Nicodemos, por exemplo, foi na calada da noite, né? Nicodemos veio ver o Senhor Jesus na calada da noite e houve salvação ali. E Zaqueu, no meio da multidão, desce da árvore, Zaqueu, falou no meio de todo mundo. Ele estava querendo mostrar ali para que ele veio, não é isso? E para essa menina ou para Jairo, a coisa foi mais restrita. Foi com 3 apóstolos, mais a mãe, o pai, somente, e ela. Então são momentos distintos, para ensinar coisas distintas, mas sempre para revelar a sua glória, revelar quem ele realmente era. Ok? Então, existia aqui uma necessidade maior que a outra, como eu disse semana passada. A sua necessidade é sua, a minha necessidade é minha. Então, não tem como a gente mensurar. É igual o negócio do sonho, né? Eu brinquei do negócio do Fusca e da Ferrari, né? Vocês ficaram rindo de mim. Sei por que ficaram rindo de mim do negócio do Fusca e da Ferrari. O seu sonho é ter uma Ferrari, o meu sonho é ter um Fusca. Mas o meu sonho é meu, o seu sonho é seu, né? Então, o meu sonho é importante para mim, o seu é importante para você. Então, não tem como a gente mensurar essa questão da necessidade. Mas a minha necessidade é maior que a sua. Não sei. Não sei. Para mim, a minha é maior. Para você, talvez seja a sua. É assim que a gente pensa. Vamos ser sinceros, né? A não ser quando é uma coisa extremamente visível, a gente olha para o outro e fala, não, a necessidade dele realmente é maior que a minha. Mas até isso, é o próprio Espírito Santo de Deus quem age em nós, porque por nós mesmos nós vamos olhar e falar, eu primeiro. Eu primeiro. Ok? Então, não tem como a gente mensurar aqui. A questão é o porquê disso, né? Qual é o intuito de Jesus aqui? É claro, sempre para demonstrar a sua glória. Então nós vimos a atitude dessa mulher. E nós ressaltamos, inclusive vocês falaram aí, ressaltamos a fé dela. Mas faltou fé para Jairo? Vocês acham que faltou fé para Jairo? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que, verso 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo e disse ao dirigente, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jairo não falou nada. Quem falou foi quem chegou depois. Então Jesus falou, não tenha medo, tão somente creia. Continue crendo, amigo, fica tranquilo. Ok? Então vamos lá. Então vamos ver aqui dos versos 40 a 42. Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então o homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Vejamos aqui então o desespero de um pai. O desespero de um pai, ok? Jairo trouxe uma causa mais que urgente para Jesus. A sua filhinha de 12 anos estava para morrer. Ok? Sua única filha estava morrendo. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, Jairo também já havia tentado de tudo para salvar, mas nada funcionou. E, como já disse,
Esse é um problema e nós precisamos ver isso como um problema, sim, porque nós tentamos tudo e só resolvemos vir a Deus ou nos ajoelharmos, nos prostrarmos aos pés do Senhor em última instância. Mas mesmo aí, e veja bem, nós precisamos sim ver isso como um problema. Por quê? Porque isso é um teste para a nossa fé. Ok? Então, não deixe Deus para a última instância, não deixe para vir a Jesus só em último caso, depois que você tentou de tudo, então agora eu vou tentar Cristo, porque talvez Ele resolva o meu problema. Não faça isso. Mas até isso continua sendo providência e misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque pelo menos nós vamos a quem tem que ir, pelo menos nós vamos a Ele. Mas cuidado, ok? Jairo, então, ele demonstra aqui as suas aflições, a sua dor, a sua urgência ao pedir para Jesus, que Jesus fosse com ele até sua casa. E Jairo faz uma coisa que provavelmente aqueles homens nunca tinham visto, ou alguns deles pelo menos nunca tinham visto. As pessoas que estavam ali ficaram estupefatas quando viram um homem, mestre, o chefe da sinagoga, se prostrando aos pés de alguém, do Senhor Jesus, que muitos ali não criam que era o Filho de Deus, muitos ali achavam que ele era só um profeta ali e tal. E agora? Jairo, um homem de posição, precisou também quebrar algumas barreiras, e nós também precisamos quebrar barreiras para nos achegarmos a Cristo. A posição de importância nos homens mais respeitados da comunidade, de repente, aos pés de Cristo. Isso nos faz ver, irmãos, que não importa a sua posição social ou financeira, não importa quem você é, não importa o que você tem, não importa o quanto você tem na conta do banco, isso não nos livra do sofrimento, de maneira nenhuma. Jairo, ele não se importou com a sua posição, se jogou aos pés de Cristo e implorou por misericórdia. E agora eu me pergunto, qual foi a última vez que nós fizemos isso? Esqueça a posição, esqueça tudo. Qual foi a última vez que nós nos colocamos dessa maneira aos pés do Senhor e imploramos por misericórdia? Jairo não se importou com o que ia pensar dele. Ele simplesmente fez. Ele estava desesperado. Veja, naquele tempo, hoje para nós o se prostrar aos pés de alguém é mais comum. Mas naquele tempo, quando alguém fazia isso, todos que estavam em volta entendiam o seguinte: essa pessoa que está se prostrando está se colocando como servo, ou como humilde, ou como alguém que não vale nada, perante aquele do qual está sendo prostrado, dizendo: o Senhor é quem importa, eu não valho nada. Então veja, para aquele tempo, para Jairo, o homem importante que ele era, de posses, para ele fazer aquilo, ele deve ter pensado: e agora? Será que vale mesmo a pena eu me rebaixar a esse ponto? Será que vale mesmo a pena? Aí ele pensou: sim, vale a pena, é pela minha filha. Mas e o que os outros... Não, ele não pensou o que os outros vão pensar. Ele não falou o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer a meu respeito, que é o que a gente faz muitas vezes, não é? O que vão dizer a meu respeito se eu chorar, se eu orar, se eu me colocar aos pés de Cristo? O que vão dizer ao meu respeito se eu for à igreja? O que eu vou dizer a meu respeito se eu começar a querer participar mais da igreja? O que vão dizer ao meu respeito se eu quiser servir com mais afinco na igreja, servir aos irmãos, servir a Cristo? O que vão dizer de mim? Você é um tolo, você é isso, você é aquilo outro. Não, ele não pensou assim. Ele simplesmente se jogou
aos pés de Cristo. Ao prostrar-se aos pés de Jesus, Jairo estava ali reconhecendo quem era aquele que estava diante dele. Aquele que somente ele poderia resolver o seu problema. Somente ele. Só ele poderia resolver. E ele pediu com humildade. Veja, eu já falei isso, até perdi as contas de quantas vezes eu já falei isso. Mas ele não chegou ordenando nada, não chegou declarando nada, não chegou fazendo confissão positiva. Não, nada disso. Ele implorou humildemente: Senhor, venha comigo até minha casa. Venha comigo até minha casa, humildemente. Irmãos, existe uma nova geração de crentes que parece que eles são os deuses e o Senhor Jesus é o servo. Existe uma nova geração por aí pregando, falando, ensinando que nós é que importamos. Que nós é que somos importantes. Que Deus tem que fazer porque nós é que somos importantes. Irmãos, se nós chegarmos assim, diante de um Deus todo-poderoso, e olha que lindo, sabe por quê? Porque Ele é todo-poderoso, Ele é amor, Ele é misericórdia, e é mesmo, graças a Deus que Ele é. Mas veja, esse Deus também é justo, e há de julgar os vivos e os mortos. Esse Deus, Ele faz segundo a sua vontade, e não segundo a minha vontade. Então, cuidado com nós precisamos tomar cuidado com a nossa postura, até quando oramos, até quando pedimos para Deus, até quando nós estamos conversando com o nosso Deus, de portas trancadas, de portas fechadas, só nós e Ele. Nós podemos sim, nós podemos nos derramar, nós podemos fazer perguntas, nós podemos fazer como Jó fez. Mas Jó fez bastante pergunta, não é verdade? Já leu o livro de Jó? Já ou não? Já, né? Jó fez bastante perguntas, né? E Deus fez um silêncio por um tempo, e quando o Senhor respondeu, foi só lapada. O Jó deve ter pensado, não devia ter perguntado. Né? Se você não lembra, vai ler o livro de Jó. Onde é que você estava, Jó? Quando eu fiz isso. Onde é que você estava? Então, cuidado. E naquele caso, Jó estava errado em fazer perguntas? Jó estava... Não, era um momento de sofrimento, era um momento de dor, era um momento de angústia. Tudo bem? Agora, cuidado da maneira que nós nos achegamos aos pés do Senhor. E eu quero falar uma coisa para vocês, que nós vemos aqui nesse texto. Existe esperança, há esperança, sim, quando Jesus está na causa. Há esperança. Quando o Senhor Jesus está na causa, existe esperança. Ele é a nossa esperança. Amém? Jesus, Ele se importa com a nossa dor. Amém? Jesus, Ele se importa sim com a nossa dor. Jesus vai fazer o que eu quero? Esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Não é porque Ele não faz o que eu quero que Ele não se importa comigo. Não é porque Ele não faz o que eu peço que Ele não se importa comigo. Jesus se importa sim. Assim como Jesus afirmou àquela mulher, a tua fé te curou, agora Ele diz para Jairo, não temas, apenas creia. Se fosse hoje, no linguajar hoje, contemporâneo, Jesus falaria para Jairo, Jairo, eu estou na causa. Eu estou na causa. Não se preocupe, não se preocupe. Eu sei de todas as coisas. Talvez, agora veja você no lugar de Jairo. Veja você no lugar de Jairo. Enquanto a sua filha estava viva, você vem a Jesus e pede, Senhor, vamos até minha casa? Porque eu creio que se o Senhor for lá, se o Senhor tocar nela, ela vai ser curada. Aí tudo bem, até aí ainda tudo bem.
Mas e quando vem alguém e diz, sua filha já morreu, deixa para lá, não importuna mais o mestre? Qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa reação? Vamos ser honestos. Claro, desespero, choro, desânimo, poxa vida. Aí o nosso coração rancoroso e egoísta já iria pensar assim, se ele não tivesse parado para falar com aquela mulher, por que ele parou para falar com aquela mulher? Não é? Perdeu tempo, pastor Kleber. Por que ele parou para falar com aquela mulher? Eu falei para ele vir, por que ele não veio logo? Ela tocou nele, saiu o poder, deixa ela para lá. Fala sério, gente. Se fosse sua filha, se fosse minha filha. Mas graças a Deus e pela sua misericórdia, pelo seu amor, é que nós não somos consumidos, não é? E graças a Deus que Ele não pensa como a gente pensa, e Ele não é falho como a gente é, e Ele não é limitado como a gente é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa estar lá, Ele não precisa tocar, Ele só precisa falar, é do jeito que Ele quer. Às vezes Ele toca porque Ele quer, Ele fala porque Ele quer, ou Ele só pode ir para casa, que nem Ele fez lá com o servo do centurião. Não, pode ir lá, pode ir para lá, não vou lá não. Pode ir para lá que já está curado, vai lá. É assim que Ele faz. Então, gente, nós precisamos saber dessas coisas, sabe? Então, onde o Senhor está, ali existe esperança, porque Ele está na causa. Ele está na causa, não temas, apenas creia. Talvez, como eu disse, fosse fácil enquanto a filha estava viva, mas e agora que ela morreu? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, queridos, se eu estou na causa, a morte não é o fim. Não foi o fim para aquela menina, e a morte não é o fim para mim e para você. A morte não é o nosso fim. A morte não é o nosso fim. Quando nós morremos em Cristo, nós estamos indo para casa. Nós vamos para casa. E aí acabou. Acabou o sofrimento, acabou o choro. Para quem vai, pelo menos. Para quem fica, fica chorando ainda, né? Porque nós somos humanos, como eu disse, limitados, fracos, nós nos sentimos, e que bom que a gente sente, né? Mas a morte não é o fim. Cristo está dizendo para Jairo, Jairo, comigo a morte não é o fim. A morte não é o fim. E Ele está dizendo para mim e para você, não é o fim. Nós estamos aqui apenas de passagem. De passagem. Vamos ver agora o poder de Cristo. 8:54. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. Levante-se. Toda dúvida, todo desespero, todo medo, todo choro, naquele momento, cessou. Acabou. Ela não apenas se levantou, vejam, isso é importante dizer. A menina não apenas se levantou, mas ela se levantou curada. Curada. Ela se levantou curada. Irmãos, quando o Senhor Jesus está na causa, não tem como dar errado. Nem a morte é o fim. Quando o Senhor Jesus tem um propósito para a vida de alguém, gente, quando o Senhor Jesus tem um propósito para a vida de alguém, pode vir demônio, pode vir até um endemoniado jogar na sua cara, pode vir Satanás, nem o seu pecado, nem nada, nem você mesmo pode frustrar os planos do Senhor para a sua vida. Paulo tentou. Você acha que o Senhor Jesus já tinha planos para Paulo? Antes de Atos 9? Sim ou não? Sim. Que bom. Bom. Que bom que você acha isso. E Paulo estava fazendo o quê? Indo para Damasco mesmo?
estava indo para... O quê? Ah, bom. Olha aí, pastor. Vamos corrigir a teologia dessa moça. Antes disso. Ele estava indo para Damasco exterminar, prender, matar quem estava pregando acerca de Jesus. Só que Jesus já tinha um plano para a vida de Paulo. Não foi o ódio de Paulo, não foi o poder de Paulo, não foi a força física de Paulo, não foi as cartas dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei que deram, autorizando Paulo, que se sobressaíram, mas sim o poder do Senhor Jesus, os propósitos dele na vida de Paulo, foram que prevaleceram. Então nada, nem ninguém, absolutamente nada e absolutamente ninguém pode frustrar os planos do Senhor para as nossas vidas. Amém? Como eu disse, né? Jairo vem e pede um favor a Jesus. E Jesus para no meio do caminho para dar atenção para essa mulher. A gente não entende, gente. Aí a gente fala, assim como Marta e Maria, quando mandaram chamar Jesus porque Lázaro estava doente. Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Senhor, o Senhor demorou. O Senhor demorou, Senhor. Tarde demais. O Senhor Jesus, não. Lázaro não morreu. Meu amigo apenas dorme. Meu amigo apenas dorme. Irmãos, a demora de Cristo nas nossas vidas tem que ter caráter pedagógico. Sempre. Jesus, ele não demora. Jesus, ele não se atrasa. Nós é que somos demasiados ansiosos pelos resultados. Jesus, ele não demora, Jesus, ele não atrasa, Jesus, ele não falha. Ele faz exatamente o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e ainda mais, para o nosso bem. Por mais que nós não entendamos no momento, por mais que nós não conseguimos sequer aceitar no momento, mas ele faz exatamente o que tem que ser feito. Amém? Então não diga, Senhor, o Senhor está demorando. Diga, Senhor, me dê paciência. Não diga, Senhor, o Senhor está atrasado. Diga, Senhor, puxa meu freio. Eu que estou demasiado rápido. Puxa meu freio. Puxa o freio de mão. Vai mais devagar. Calma. Espere. Espere nele. E saiba que ele é Deus. Como é que nós podemos ver, analisar tantos encontros, tantas transformações, tantas coisas que o Senhor Jesus fez na vida das pessoas, e nós ainda duvidamos? Eu estou sendo no mínimo hipócrita se eu disser que eu creio no que está escrito na Bíblia, eu creio que o Senhor Jesus é todo poderoso, mas eu não creio que Ele pode fazer isso na minha vida também. Estou sendo no mínimo hipócrita, concorda? Não, Ele pode fazer. A demora do Senhor Jesus, ela é pedagógica, sempre. Irmãos, sabe aquele cabeção? Você está orando pela conversão dele ou dela, já faz uns anos. Você não aguenta mais pedir. Aí você fala, Senhor, o Senhor está demorando. Transforma esse homem na misericórdia, antes que eu mato ele. Senhor, transforma essa mulher, senão eu vou enforcar ela. Sabe essas coisas assim, que às vezes a gente pede? Para o Senhor Jesus, gente, não tem causa perdida. Para Ele não tem causa perdida. Para nós é que tem. Para nós é que tem. Para Ele não tem. O nosso papel, então, é continuar clamando. É continuar crendo. É continuar orando. É continuar amando. É continuar perdoando, como a Adriana disse hoje. E hoje nós vamos aqui compartilhar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Você quer exemplo maior de perdão do que esse? Quer lembrete maior de perdão do que esse? Não tem. Não tem. Ele devolve a visão aos cegos.
Ele faz o paralítico andar. Ele cura o leproso. Ele cura a mulher do fluxo de sangue. Ele transforma o coração dos homens mais cruéis e os transforma em cachorrinho pequenininho, bonzinho. É isso que ele faz. Ele é todo-poderoso. E não existe problema nenhum, tá? Nós orarmos ou nós pedirmos, assim como os seus discípulos pediram em Lucas 17:5. Lucas 17:5, os discípulos pedem a Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Não tem problema nenhum orar assim. Não tem problema nenhum orar assim. Mas faça isso. Faça isso. Então, irmãos, nós vemos aqui mais um exemplo de fé, mais um exemplo do poder do Senhor Jesus, inclusive sobre a morte, mais um exemplo de que o Senhor Jesus, Ele não tarda e nem muito menos falha. Ele faz, Ele cura, Ele salva na hora dEle, do jeito dEle, para a honra e glória dEle. E para terminar, eu gostaria de ler um trecho desse livro que chama Meditações no Evangelho de Lucas, do Ryle, J.C. Ryle. Ele diz o seguinte: essa passagem nos mostra o infinito poder que o nosso Senhor possui sobre a morte. Ele foi à casa de Jairo e transformou a tristeza em alegria. Pegou a mão do corpo sem vida da filha do chefe da sinagoga e disse: menina, levanta-te. Imediatamente, por intermédio daquela voz poderosa, a vida lhe foi restaurada. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. Devemos nos sentir confortados com o pensamento de que existe um limite para o poder da morte. O rei dos terrores é bastante poderoso. Ele já levou muitas gerações desse mundo, fazendo-os retornar ao pó. A morte já tragou uma grande quantidade de sábios, poderosos e elegantes, arrebatando-os em seu pleno vigor. Inúmeras vitórias ela já obteve e frequentemente tem dito: vaidade de vaidades, sobre o orgulho do homem. Patriarcas, reis, profetas, apóstolos foram obrigados em seu devido tempo a se sujeitar a ela. Todos morreram. No entanto, graças sejam dadas a Deus, pois existe alguém mais poderoso do que a morte, aquele que disse: onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Oséias 13:14. Esse é o amigo dos pecadores, o Senhor Jesus Cristo. Quando esteve na terra pela primeira vez, ele frequentemente demonstrava seu poder, como por exemplo na casa de Jairo, no sepulcro de Lázaro e às portas da cidade de Naim. E demonstrará esse mesmo poder a todas as pessoas quando vier outra vez ao mundo. O último inimigo há de ser destruído, a morte. A terra dará à luz os seus mortos. Findemos nossa meditação sobre essa passagem com um reconfortante pensamento de que as coisas acontecidas na casa de Jairo, nessa ocasião, são apenas figuradas daquelas que acontecerão no futuro. Em breve, virá a hora em que Cristo chamará dos sepulcros, todo o seu povo se reunirá para que nunca mais estejam separados. Maridos crentes verão novamente suas esposas crentes. Pais crentes contemplarão de novo seus filhos crentes. Cristo unirá toda a sua família em uma grande casa nos céus, e as lágrimas serão enxugadas de todos os olhos, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, prostrados diante do Teu poder, prostrados diante da Tua misericórdia. Senhor, aumenta a nossa fé, nós oramos, ó Pai.
Senhor, nós somos tão fracos, tão incrédulos muitas vezes, achamos que o Senhor é assim como nós, fraco, sem poder. Senhor, nos ajude a entender que o Senhor é o Todo-Poderoso. Nos ajuda, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a esperarmos em Ti e saber que o Senhor é Deus. Que quando o Senhor está na causa, Senhor, não existe frustração. Que quando o Senhor está na causa, o Senhor cura o doente, o Senhor dá vista àquele cego, o Senhor faz andar o paralítico, o Senhor levanta da morte. Nos ajude, Senhor, a entender isso. Aumenta a nossa fé, nós oramos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, por favor, nós te pedimos. Que possamos confiar em Ti de maneira plena, assim como muitas vezes nós confiamos nos nossos braços ou nas nossas posses. Que essas coisas sejam secundárias, mas que o Senhor seja a primazia das nossas vidas, ó Pai, em todos os assuntos, porque nós sabemos que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos e te pedimos essa noite, Senhor. Aumenta a nossa fé. Amém. 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 Nós vamos... Tem uma música, né, para ser?